A incrível transformação de uma mãe ingênua diante de uma família surpreendente. Mariana era uma mãe solteira de 32 anos, morando em um aconchegante subúrbio de São Paulo. Todos os dias, ela acordava com o coração pulsando forte, determinada a fazer o melhor para sua única filha, Sofia, de 8 anos. O bazar onde trabalhava era seu refúgio. A loja, cheia de cores, brinquedos e objetos diversos, era como um mundo encantado que oferecia uma pitada de esperança em sua rotina. No entanto, Mariana se sentia presa, como se olhasse pela janela e visse um mundo promissor, mas inalcançável. Uma noite, enquanto organizava objetos antigos que pertenciam à sua mãe, algo chamou sua atenção. Uma caixa de madeira, esquecida em um canto. Seu coração disparou quando encontrou um diário empoeirado. Ao abrir as páginas amareladas, a vida de Mariana virou de cabeça para baixo. Segredos sobre uma herança de uma família rica a aguardavam, revelando uma linhagem que ela nunca soube que existia. Dinheiro, status e influências, o que poderia ter sido sua vida em um universo paralelo. Com o entusiasmo borbulhante de quem acabou de descobrir um tesouro, Mariana começou a investigar suas raízes. A cada pequeno detalhe, a cada nova pista, ela se deixava levar por uma onda de curiosidade e, ao mesmo tempo, um medo palpável. O que essa descoberta significava para sua vida simples? Encontrar o passado seria uma bênção ou uma maldição? Em pouco tempo, Mariana foi puxada para um evento social, um jantar elegante que a fez sentir-se perdida. Todos estavam tão bem vestidos, tão confortáveis em suas peles de glamour e riqueza. Naquele lugar, sua essência parecia invisível. Quando alguém a subestimou chamando-a de comum, a dor queimou profundamente. Uma mãe que sempre acreditou em sua luta e na importância de ser verdadeira, agora se via confrontada pelo dilema de se apresentar como alguém que não era. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As tentativas de Mariana para se integrar àquele novo círculo foram desastrosas. Ela se perdeu na elegância do lugar, no sorriso plástico das pessoas e na conversa vazia que girava em torno de marcas e status. Aquela mulher forte e batalhadora começou a se sentir como uma sombra de si mesma. A pressão era insuportável, especialmente sabendo que Sofia a observava, formando sua própria ideia sobre valor e sucesso. Enquanto a pesquisa sobre suas raízes avançava, Mariana esbarrou em um segredo que envolvia não só sua família, mas questões complexas que a sociedade enfrentava. O clímax da história se aproximava, e durante uma apresentação, a verdade sobre sua linhagem veio à tona. Agora, Mariana precisava tomar uma decisão crucial: aceitar a ajuda da nova família, mesmo que isso significasse comprometer seus valores, ou se manter firme em sua luta simples, mas digna pelo amor incondicional que tinha por Sofia. Quem realmente sou eu? O eco dessa pergunta reverberava dentro dela, enquanto o futuro das duas se desenhava em linhas incertas e emocionais. Mariana não conseguia dormir. A ansiedade corria em suas veias como um rio turbulento. As palavras do antigo diário dançavam em sua mente, entrelaçadas com os olhares cínicos que recebera na festa. Cada frase, cada revelação sobre sua linhagem se tornava um peso mais difícil de suportar. O que fazer com essa verdade? Como sua filha interpretaria essa nova realidade? Ela acordou mais cedo do que o habitual. O cheiro do café fresco parecia mais forte naquele dia, como se o universo a estivesse encorajando a enfrentar o que vinha pela frente. Sofia ainda estava na cama, sonhando com mundos que Mariana ansiava em dar à menina. Com um coração pesado, a mãe decidiu que precisava conversar com a filha. Era hora de abrir o jogo, de contar sobre o passado que de forma surpreendente poderia moldar o futuro delas. Enquanto se preparava, suas mãos tremiam. E se Sofia não aceitasse? E se ela visse a busca por riqueza e status como uma traição à sua essência? Mariana fechou os olhos, respirou fundo e, com a determinação de sempre, procurou pelas palavras que tornariam o momento menos doloroso. Após o café da manhã, enquanto Sofia desenhava ao seu lado, ela sentiu que o momento havia chegado. "Mãe, qual é a história do seu diário?" perguntou a menina, apontando para o caderno que Mariana deixara em cima da mesa. Um frio na barriga atravessou Mariana.
Era agora ou nunca. Querida, precisamos conversar sobre algo importante. Algo sobre a nossa família que eu nunca te contei. A voz dela saiu baixa e trêmula. O olhar curioso de Sofia iluminou o ambiente. Mariana começou a explicar sobre os segredos que descobrira, sobre a herança que existia e como a vida dela poderia ter sido diferente. Cada palavra a fazia sentir como se estivesse expondo suas fraquezas, mas sabia que não podia esconder nada. Sofia ouviu atenta, absorvendo cada detalhe. Mãe, então somos ricas? Podemos ter tudo o que sempre quisemos? Perguntou ela com a inocência de uma criança que só sonha em ter brinquedos novos e roupas coloridas. Não é bem assim, minha filha. Ter dinheiro não significa felicidade. Eu quero que você saiba que o que realmente importa é o amor e os valores que nós construímos juntas. Ser rica não quer dizer ser melhor. O que você acha de tudo isso? Os olhos de Sofia brilharam com uma mistura de compreensão e confusão. Acho que quero ser como você, mãe. Você é forte e trabalha duro. Não preciso de coisas caras. Só quero ficar com você. O coração de Mariana se aquecia, aliviado. Mas, ao mesmo tempo, uma nova preocupação surgiu. E se a pressão para ser dessa nova família se tornasse insuportável? Ser aceita pelo mundo de glamour e riqueza poderia prejudicar a conexão íntima entre mãe e filha? Naquele momento, Mariana percebeu que não se tratava apenas de herança e posses, mas de criar uma nova narrativa, equilibrada entre suas raízes e as expectativas que a cercavam. E, enquanto olhava para Sofia, uma luz de determinação se acendeu dentro dela. Não podia deixar que sua nova realidade ofuscasse o amor e os valores que construíram sua vida. Porém, o que ela ainda não sabia era que a nova família estava prestes a entrar em cena, de uma forma inesperada. Durante a tarde, algo estranho aconteceu. Uma mensagem chegou a seu celular, de um número que ela não reconhecia, trazendo promessas de apoio e revelações ainda mais profundas sobre seu passado. Misterioso e atraente, aquele convite era uma porta aberta para um mundo que ela se sentia ao mesmo tempo atraída e assustada. Mariana hesitou ao olhar a tela. O que viria a seguir? A decisão de entrar nessa nova jornada mudaria tudo, e ela sabia que não poderia mais voltar atrás. O dia passou como uma nuvem densa. Mariana sentou-se no sofá, o celular em mãos. A mensagem pulsava na tela, insistindo para que ela abrisse. Aquela estranha ligação com o passado a intranquilizava, mas a curiosidade superava o medo. Afinal, o que poderia ser tão importante? Com um toque hesitante, ela abriu a mensagem. Olá, Mariana. Sou eu, Clara. Acredito que é hora de nos encontrarmos. Precisamos conversar sobre a nossa família. Clara. O nome a fez tremer. Clara era uma prima distante, alguém que sempre vagou pelas histórias familiares, mas que Mariana mal lembrava. O que essa pessoa sabia que Mariana não sabia? Um misto de nervosismo e expectativa tomou conta dela. A família, pensou. Durante anos, tudo o que Mariana desejara era se distanciar dos escândalos e das intrigas familiares. Agora, quando olhava para o diário, sentia que esses laços inseparáveis se aproximavam mais do que nunca. Sem perceber, Sofia se aproximou, olhando para a tela brilhante com os olhos curiosos. — O que foi, mãe? Você está assustada? Mariana sorriu, embora seu coração estivesse frenético. Era um equilíbrio complicado, esse de transmitir confiança à filha e, ao mesmo tempo, lidar com o caos à sua volta. É só um recado de alguém da família, querida. Aquelas coisas sobre o passado que não entendemos completamente. Sofia franziu a testa intrigada. Vamos conhecê-los? E se eles forem legais? Mariana parou um instante. O desejo de proteger sua filha e a tentação de explorar essa nova vertente da vida estavam em conflito. Por que Sofia estava tão pronta para abraçar a família desconhecida? Eram perguntas que a atormentavam, mas ela não tinha respostas. Não sei se estamos prontas para isso, meu amor, respondeu Mariana, os olhos marejados. Ela queria que Sofia visse o valor da simplicidade, das pessoas que estavam próximas e a apoiaram quando não havia riqueza e prestígio envolvidos. Mas, naquele momento, a continuidade do seu próprio passado suprimido parecia mais forte.
Os ecos do diário humam em sua mente, prometendo que talvez houvesse riquezas além das financeiras, lições que poderiam fortalecer a conexão delas. Que tal fazermos algo diferente? Mariana disse, tentando mudar de rumo. Vamos fazer uma caminhada e conversar sobre nossos próximos planos, só nós duas. A ideia animou Sofia, que logo correu para pegar sua jaqueta. À medida que caminhavam pelo bairro, Mariana deixou os pensamentos flutuarem. Poderia ignorar o chamado da nova família? E mesmo que fosse divertido explorar tudo isso, as dúvidas sobre a verdadeira intenção de Clara ainda a assombravam. Durante a tarde, enquanto andavam de mãos dadas, um pensamento a assolou. E se Clara realmente tivesse informações que pudessem mudar suas vidas? A verdade era avassaladora. Parte dela queria saber mais, enquanto a outra parte se perguntava o quanto esse conhecimento custaria. Quando finalmente decidiram voltar, Mariana jantou com Sofia e tentou fazer sua filha rir com histórias do passado. Mas, no fundo, a mensagem de Clara ecoava em sua mente. A incerteza crescia mais a cada hora que passava. Por mais que quisesse esquecer, a ideia de um encontro se instalou. A expectativa de descobrir algo essencial sobre sua herança tornou-se irresistível. Mas esse desejo era uma armadilha? Seria um passo na direção do desconhecido que poderia devastá-las ou algo que as libertaria? Enquanto Sofia já se preparava para dormir e Mariana se acomodava no sofá, olhou para o celular. Ela sabia que não poderia ignorar aquela mensagem para sempre. As revelações sobre sua família estavam a pouco tempo de um sim ou não. E quanto mais ela hesitasse, mais o peso do que estava por vir aumentaria. Com o coração acelerado, ela finalmente decidiu pegar o telefone e responder, perguntando: quando e onde podemos nos encontrar? A resposta que recebesse mudaria o rumo de sua vida e da filha. Mariana não pôde conter a ansiedade enquanto esperava pela resposta de Clara. O celular permanece vazio em suas mãos, um abismo de silêncio que parecia se expandir a cada segundo. Então, como um alívio inesperado, uma notificação a fez pular. Podemos nos encontrar amanhã na cafeteria do Parque Municipal às 16 horas. Estarei de azul. Espero você. O dia seguinte chegou como uma névoa pesada. Mariana levantou-se com um nó no estômago, sua mente girando com a ideia de tudo o que poderia acontecer. Para complicar ainda mais, ela olhou para Sofia, que contava apressadamente uma nova história sobre uma amiga da escola. A vida da menina parecia tão simples e despreocupada. Isso fez Mariana refletir. Deveria ela mesmo se aventurar nessa batalha familiar? A hora do encontro se aproximava e, enquanto se arrumava, Mariana se pegou pensando: e se Clara tivesse notícias ruins? E se a revelação do passado não fosse a cura que tanto esperava, mas sim uma ferida nova? No caminho para o parque, o mundo parecia mais sombrio. A cidade, normalmente cheia de vida, passou a parecer uma estranha tela de fundo para os pensamentos tumultuados de Mariana. Seu coração batia rápido, como se realmente estivesse prestes a descobrir um segredo guardado a 7 chaves por gerações. Ao entrar na cafeteria, o aroma de café fresco invadiu suas narinas, misturado ao inconfundível cheiro de pão quente. Clara estava lá, sentada em uma mesa no canto. Usava uma blusa azul, exatamente como prometera. Mariana hesitou por um momento, observando a prima distante. Clara tinha mudado, mas os traços familiares ainda eram visíveis em seu rosto. Com um esforço, Mariana se aproximou e se apresentou. Oi, eu sou Mariana. Clara levantou o olhar, um sorriso suave se formando. Oi, Mariana, obrigada por vir. Sua voz era calmante, como se tentasse dissipar a névoa que pairava sobre o ar. As duas se sentaram e, enquanto o tempo passava, Mariana tentou ser leve, fazer perguntas triviais, mas Clara logo desviou para o que realmente importava. Eu não queria apenas te encontrar para uma conversa trivial, Mariana. Temos assuntos sérios a discutir. O tom de Clara deixou Mariana incomodada. Sobre o que você está falando? A pergunta saiu quase como um sussurro. Sobre nossa família. Existem segredos que você não conhece, segredos que podem mudar tudo. A expressão de Clara era séria e determinada. Mariana sentiu o coração disparar. A frase ressoou em sua mente. Mudar tudo. O que significava realmente isso? Percebeu que aquele momento não era fruto de simples curiosidade.
Ali, sentada à frente de Clara, estava diante de uma encruzilhada que poderia levar seu passado oculto à luz. Eu não sei se estou pronta para saber mais, disse Mariana, a voz embargada. Era como se o peso da história que desconhecia agora estivesse prestes a afundar sobre seus ombros. Clara tomou um gole do café, um momento de pausa antes de responder. Você precisa estar, não só por você, mas pela sua filha também. O que vamos revelar pode lhes dar uma nova perspectiva. Mariana trincou os lábios, resistindo contra as lágrimas que ameaçavam brotar. Em vez de se deixar levar pela onda de emoções, levantou-se. Desculpa, eu preciso pensar. Enquanto saía da cafeteria, a mente de Mariana zunia. O que ela não esperava era que, ao olhar para trás, viu Clara observar, seu olhar fixo, carregado de histórias não contadas. O que seria essa nova perspectiva? Mariana sabia que cumprir essa promessa de saber mais poderia não trazer o alívio que tanto almejava, mas sim uma tempestade de emoções e desafios. À medida que se afastava, a ideia de que o passado finalmente a alcançaria parecia inescapável, e Mariana se questionou. Estou pronta a enfrentar o que vem pela frente? Um novo dia a aguardava e ela sabia que seria decisivo. O que mais Clara tinha a revelar? Mariana caminhou pelo parque, as folhas secas estalando sob seus pés. O céu parecia mais nublado, mas era apenas um reflexo de seus pensamentos caóticos. Clara falara sobre segredos da família. Mas o que exatamente isso significava? A inquietação a envolvia como um cobertor pesado e cada passo era um lembrete do que estava prestes a se descortinar. O rosto de Sofia, sua filha, surgia em sua mente. Mariana sempre fez o possível para estabelecer um ambiente seguro e feliz para a menina. Será que essa verdade poderia abalar a pequena? A dúvida a consumia e a ideia de decepcioná-la ao revelar algo sombrio a paralisava. Sentou-se em um banco sob uma árvore centenária e fechou os olhos por um instante. Tentou buscar clareza na tempestade de emoções. E se Clara soubesse de algo que mudasse tudo? O que poderia ser tão significativo que implicaria em uma transformação não apenas para ela, mas para Sofia também? Enquanto se perdia nos próprios pensamentos, o som de risadas infantis ao longe a trouxe de volta à realidade. Crianças brincavam, correndo atrás de uma pipa colorida que dançava no céu. O riso leve fez seu coração se apertar. A infância de Sofia deve ser protegida, pensou. Mas a verdade que Clara prometia revelaria a necessidade de confrontar o passado. Determinada, decidiu voltar para casa. Algo dentro dela a dizia que ignorar o encontro não era uma opção. Ela precisava enfrentar a verdade, não apenas por si, mas por Sofia. Mariana precisava entender qual era o passado que Clara carregava. A cada passo, a expectativa crescia, como um balão prestes a estourar. Ao chegar em casa, encontrou Sofia fazendo um desenho. As cores vibrantes no papel mostravam um mundo feliz, onde não havia preocupações, apenas a pureza da infância. Mariana se ajoelhou ao lado dela. Que lindo, minha flor! O que você está desenhando? É a gente! Olha, aqui está você e eu, e ali estão os nossos amigos. Sofia apontou para a folha enquanto Mariana sentia o coração aquecer. Você é tão talentosa, elogiou Mariana, mas, ao mesmo tempo, sentiu um peso na consciência. Por que não poderia compartilhar a vida dela com a filha sem o fardo do passado? Por que o segredo era tão grande? Com um clique, a luz do celular a despertou de sua contemplação. Uma mensagem de Clara iluminou a tela. Podemos nos encontrar de novo? É importante. Mariana hesitou. A insegurança a dominava, mas em meio aos seus medos havia uma chama de curiosidade. O que mais Clara sabia? Prometi a mim mesma que não fugiria, murmurou. Era hora de descobrir. Querido, preciso sair um pouco, disse para Sofia, que estava tão concentrada em seu desenho. Volto logo, tá bom? Tá bom, mãe. A menina sorriu e Mariana se afastou, levando a essência da inocência e alegria dela na mente. Enquanto caminhava novamente em direção ao parque, a dúvida se transformou em determinação. Clara tinha as chaves que poderiam abrir portas há muito trancadas. Mariana estava prestes a dar um passo importante.
Quando chegou à cafeteria, a presença de Clara a esperava como um farol em um mar tempestuoso. A blusa azul a destacava, quase como se houvesse algo premonitório naquele encontro. O coração de Mariana batia forte, pronta ou não. Oi, Mariana, que bom que você voltou, Clara disse, sua expressão misturando preocupação e expectativa. Eu estou aqui. Me conta tudo, Mariana afirmou, sentando-se com uma nova postura de coragem. Nesse momento, as palavras de Clara seriam mais do que uma revelação. Elas teriam o poder de mudar suas vidas. Mariana sabia que o que vinha a seguir era crucial e não poderia recuar. O olhar de Clara era intenso, como se estivesse alinhando os mundos delas em um único ponto. Estraguei tudo antes, mas é hora de corrigir os erros. O que vou te contar pode não ser fácil de ouvir, mas você precisa saber. A tensão no ar era palpável e Mariana segurou a respiração. O que ela estava prestes a descobrir a levaria a um novo caminho. Desconcertante e intrigante, seria um pedaço do quebra-cabeça que ela esperava há tanto tempo. O que mais o destino tinha reservado para elas? O olhar de Clara estava carregado de um peso emocional incomum. Mariana estremeceu, sentindo a gravidade do momento. O que você precisa me contar sobre o nosso passado? Perguntou, tentando manter a voz firme. Sua mente frenética buscava predizer a revelação, mas qualquer tentativa parecia insignificante diante da aura de mistério que cercava Clara. Clara respirou fundo, como se quisesse organizar suas ideias. Há anos, sua mãe e a minha eram muito próximas. Você sabia disso? A pergunta pairou no ar e Mariana balançou a cabeça, confusa. Uma lembrança fugaz de conversas entre sua mãe e Clara surgiu em sua mente, mas a imagem era nebulosa, misturada à infância. Elas tinham sido amigas, mas o que isso significava? Por que Mariana nunca soubera que havia mais entre elas do que uma amizade passageira? Mas o que isso tem a ver comigo? Mariana indagou, sua voz começando a trair a impaciência que sentia ao ver a amiga hesitar. Só ouça, sua mãe tinha um segredo que afetou não apenas ela, mas você também. Algo que a levou a se afastar de mim e de você. Clara olhou nos olhos de Mariana e ela pôde ver a sinceridade naquelas pupilas ardentes. Ela nunca quis te envolver nisso, mas eu não posso mais carregar isso sozinha. O coração de Mariana acelerou. O que pode ser tão terrível? O que eu preciso saber? Clara inclinou-se à frente, sussurrando como se o ar em volta pudesse ouvir. Havia questões de família, algo que envolvia o seu avô. Ele não era quem parecia ser. Nossas mães se distanciaram por causa disso, por causa de escolhas que elas fizeram e que afetaram as crianças. Eu sei que você tem sua vida, sua família, mas essa história precisa ser contada. Mariana sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Um segredo de família? A ideia de que sua vida poderia ser um teatro de mentiras fez sua cabeça girar. Suas memórias mais queridas começaram a se misturar com novas incertezas. Como ela nunca soubera disso? O que mais poderia ter sido escondido? A ideia de que sua própria identidade pudesse ser uma miragem a apavorava. E apresentando Sofia nesse contexto, você acha que ela deve saber disso? Mariana sentiu um frio na barriga. Uma parte dela queria proteger a filha daquele turbilhão, mas a outra parte sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha uma força libertadora. É por isso que eu estou aqui, Clara disse, com intimidade. Se nós não falarmos, essa verdade se tornará um eco no futuro dela. Como mães, precisamos ser honestas com nossas crianças. Mariana ouviu as palavras e, de repente, tudo fez sentido. A busca por autenticidade, a necessidade de transparência. Mas o que ela faria então? O que diria a Sofia? E naquele momento, decisões apertavam seu coração. Avalanches de perguntas visitavam sua mente. Se você conhece essas verdades, Clara, por que não as revelou antes? Por que agora? Ela procurava uma explicação, um norte na escuridão que a envolvia. Porque eu tinha medo, assim como você. Medo de perder a amizade, medo de ver você sofrendo. Mas aprendi que muitas vezes o amor se manifesta na dor. Precisamos passar por isso para nos libertar das sombras do passado, Clara respondeu, com uma fragilidade que questionava suas próprias convicções.
O silêncio passou a preencher a cafeteria, com as vozes em volta transformando-se em um eco distante. Mariana sentiu lágrimas ameaçarem rolar em sua face. A confusão, unida a um novo entendimento daquele amor e proteção. Ela estava em uma encruzilhada. A escolha entre o conhecido e o desconhecido pulsava em seu peito. O peso do segredo era imenso, mas o desejo de libertar Sofia e a si mesma de correntes invisíveis a impedia de desistir. A verdade nos unirá ou nos separará? Pensou, enquanto olhava nos olhos de Clara, buscando respostas em meio à tempestade de sentimentos. Ela sabia que a revelação após aquela conversa ainda estava prestes a acontecer. E se era verdade que um elo estava se formando, o que mais poderia estar por vir? O coração palpitava enquanto Mariana se perguntava se os segredos que seguiam sua história ainda podiam ser desvendados sem deixar marcas. O futuro da sua filha e sua própria jornada de descoberta estavam apenas começando. Mariana não conseguia desviar o olhar de Clara. A atmosfera ao redor parecia densa, como se o resto do mundo houvesse desaparecido. Apenas as duas e o peso daquelas verdades cruzavam a linha do silêncio incômodo. O olhar confuso da amiga refletia inquietações que Mariana nunca havia imaginado serem uma realidade. Clara, por favor, me conte mais. O que exatamente aconteceu com nossas mães? Mariana sussurrou, o coração disparado. Clara hesitou por um instante. Era evidente que aquela pergunta a torturava. Elas eram mais do que amigas. Mas um dia, algo mudou. O seu avô, ele não era apenas o seu avô que você conheceu. Ele tinha um passado escuro. Mensagens, cartas, coisas que sua mãe tentou apagar de sua memória. Mariana sentiu o estômago embrulhar. O rosto dela palpitava com a revelação de um novo mundo, um mundo onde a segurança de sua infância desmoronava. O que você quer dizer com passado escuro? A voz tremia, mas Mariana sabia que precisava ouvir. Eu não sei todos os detalhes, mas sei que ele fez escolhas ruins, decisões que afetaram sua mãe e, por consequência, você. Quando a sua mãe ficou grávida de Sofia, talvez tenha decidido se afastar desse passado, achando que poderia protegê-la. Aqueles pensamentos a deixavam em choque. Como sua mãe, com a qual sempre tiveram uma relação tão próxima, poderia carregar consigo um peso tão sombrio? Uma parte dela queria gritar, reclamar do tempo perdido, do silêncio que agora parecia gritar. Mas havia outra parte que a fazia mirar Clara, que não se afastava, que mantinha a proximidade com coragem. E a sua mãe? O que aconteceu com ela? Mariana questionou, a mente agora buscando uma ligação entre Clara e si mesma, uma conexão que poderia trazer alguma explicação a toda aquela situação. Ela não aguentou. As mentiras e os segredos a consumiram, assim como o medo de perder você, de ver você sofrer, como se a verdade fosse uma doença contagiosa. Clara respondeu, a voz embargada. Um nó se formando na garganta de Mariana impediu de respirar. A culpa se alastrou. Como a história de outras gerações tinha o poder de moldar seu presente. E minha filha, o que eu digo a Sofia? Como posso contar a ela sobre um avô que ela nunca conheceu, mas que, aparentemente, é parte de uma trama tão complexa? Clara passou a mão pelo cabelo, pensativa. Talvez você deva começar com a verdade simples, falar sobre a importância de entender quem somos e de que onde viemos molda quem seremos. Pode ser doloroso, mas a dor do conhecimento é melhor que a dor da ignorância. O olhar de Mariana se perdeu na xícara de café à sua frente, que agora esfriava. O aroma que antes trazia conforto, agora apenas lembrava do peso das palavras. Uma sombra de incerteza sobre sua capacidade de lidar com tudo aquilo começou a pairar sobre sua mente. As informações estavam além do que ela poderia processar. E se eu não souber como lidar com isso? Se a verdade acabar afastando Sofia de mim? A verdade pode ser libertadora, mas e se ela for destrutiva? Mariana expressou em um quase lamento, permitindo que a vulnerabilidade inundasse seu tom. Clara, sensível à luta de Mariana, colocou a mão sobre a dela, um gesto simples, mas poderoso. Eu prometo que estarei com você, juntas descobrindo e enfrentando. O calor daquela conexão parecia expelir parte da incerteza. Mariana respirou fundo, encontrando um pequeno lampejo de esperança. Sejamos honestas, então. Talvez essa seja a única maneira de construir um futuro verdadeiramente livre. A conversa se tornou uma semente plantada.
mas o solo do passado nunca é fácil de cultivar. Com isso, ergueram-se perguntas ainda sem resposta. Se Clara se tornaria a ponte para um novo futuro, que mais segredos estavam adormecidos para desafiar a leveza que buscavam construir? E, principalmente, como Mariana contaria a Sofia que a história da família deles estava longe de ser simples? A luz suave que entrava pela janela não iluminava apenas a mesa, mas indicava que a tempestade de sentimentos ainda estava longe de acabar. E a verdade, de alguma forma, se aproximava com gradativa certeza, mas não sem antes deixar marcas. Mariana olhou pela janela, onde a luz morna do sol começava a se misturar com nuvens que ameaçavam chuva. Aquele dia, que tinha tudo para ser comum, agora parecia repleto de significados não ditos. A verdade que acabara de descobrir a perseguia como uma sombra, levando a um lugar que nunca imaginou ter que explorar. Clara, ao seu lado, quebrava um silêncio pesado, parecendo sentir o turbilhão de pensamentos da amiga. Você acha que, sabendo da verdade, nossas vidas vão mudar para sempre? Mariana quebrava o silêncio, a voz quase inaudível, mas carregada de expectativa. E se essa verdade não for o que eu espero? Mas se esconder aquilo que temos pela frente não nos impede de viver? Clara respondeu, o olhar firme, mas doce. As verdades não ditas podem ser tão pesadas quanto aquelas que já conhecemos. É como a neblina, que ao mesmo tempo obscurece e abraça. O que temos que fazer é nos preparar para enxergar além dela. Mariana sentiu um arrepio ao ouvir a metáfora. Em um momento, ela estava apenas tentando entender a complexidade da própria história, e no outro, via que essa transformação a levava a um caminho que exigia coragem e honestidade. O que aconteceria quando revelasse esses segredos a Sofia? O que aconteceria com sua relação com Clara? Um breve silêncio se instalou, como se o universo estivesse esperando por um desfecho entre elas. Clara, com a energia de quem já tinha passado por um turbilhão similar, continuou. Tente olhar para isso como uma oportunidade, Mariana, a chance de se reconectar com sua mãe de uma maneira diferente, entender quem você é de verdade. As palavras de Clara a tocavam de um jeito profundo. Se a relação que tinha com sua própria mãe estivesse enraizada em segredos, talvez Mariana também pudesse ter uma nova chance de criar um futuro mais transparente com Sofia. Ela se lembrou de como sempre tinha desejado uma conexão autêntica e verdadeira com Sofia, longe das sombras e mentiras históricas que agora a cercavam. E se eu não souber como fazer isso? Mariana disse, quase como uma súplica. E se eu a machucar no processo? O amor que você sente por ela é o fundamento, e o amor é sempre um caminho, mesmo que tortuoso. É isso que precisamos focar, Clara respondeu, encorajando. Você não precisa ter todas as respostas agora. Diga a verdade que você conhece e esteja pronta para ouvir o que Sofia sente. Isso é um diálogo. Um peso começou a se dissipar. Mariana se permitiu imaginar pequenos cenários, suas conversas com Sofia, cada resposta da filha ouvindo a própria verdade. Seria doloroso, mas também havia um frescor, uma possibilidade de cura envolvida na honestidade. Vamos fazer isso juntas. Não precisa ser sobre as verdades pesadas desde o início, mas vamos começar a criar um espaço entre vocês que seja seguro para amar e partilhar, Clara sugeriu, olhando nos olhos de Mariana. Ela encontrou um apoio que até então parecia escasso. Porém, antes que Mariana pudesse responder, o barulho da campainha interrompeu os pensamentos. Uma expectativa pairou no ar. Quem estaria à porta? Um mundo de novas revelações poderia abrir-se com a visita inesperada. Você espera alguém? Clara perguntou, olhando para Mariana. Não, não espero. É estranho. Mariana franziu a testa, sentindo seu coração bater mais rápido. O que mais poderia acontecer naquele dia já repleto de surpresas? Com um olhar cúmplice, Clara levantou-se lentamente. Elas não sabiam que, ao abrir a porta, poderiam encontrar mais do que simples respostas. E quando Mariana girou a maçaneta, o ar ficou denso novamente, como se toda a verdade que procuravam estivesse prestes a se revelar.
O que estava por trás daquela porta? As incertezas dançavam em sua mente, enquanto a ansiedade e a esperança se entrelaçavam. O próximo passo poderia mudar tudo. Quando Mariana finalmente abriu a porta, seu coração parecia ter parado por um instante. A visão que se apresentou diante dela a deixou em choque. Era uma mulher que, ao primeiro olhar, parecia estar na casa errada. Com cabelos grisalhos e um sorriso tímido, ela se identificou como Ana, uma amiga antiga de sua mãe. Mas algo na expressão dela despertava uma lembrança nostálgica, como se Mariana estivesse encarando um eco do passado, um reflexo de uma parte que parecia perdida. Oi, Mariana. Desculpe pela surpresa, mas eu precisava muito falar com você. É sobre a sua mãe. A voz de Ana tremia ligeiramente e Mariana sentiu um frio na barriga. As memórias de sua mãe, que ela pensou ter enterrado sob camadas de segredos, começaram a ressurgir. Sobre a minha mãe? Mariana perguntou, tentando controlar a ansiedade que começava a se espalhar por seu corpo. Clara, ao seu lado, percebeu a mudança de energia na sala e se posicionou, pronta para qualquer eventualidade. Sim, eu realmente espero que possa te ajudar a entender algumas coisas. Existem verdades que precisam ser ditas, coisas que sua mãe nunca pode compartilhar, e eu sou uma das poucas que sabe. Ana disse, olhando diretamente nos olhos de Mariana. Mariana ficou paralisada. As palavras de Ana ecoavam em sua mente, mas ao mesmo tempo a ideia de mergulhar em um mar de segredos familiares parecia assustadora. O que você quer dizer com isso? Ela forçou a pergunta, quase sem querer ouvir a resposta. Você se lembra de suas visitas ao parque quando era criança? A forma como sua mãe a observava, como se quisesse proteger algo muito precioso. Ana começou. Cada palavra parecia pesada, carregada de emoção. Mariana sentiu uma lembrança doce, mas ao mesmo tempo amarga. Na verdade, sua mãe estava lutando contra algo muito maior do que nós dois pudéssemos imaginar. Havia medos que a mantinham distantes, medos que, se revelados, poderiam colocar tudo em risco. Ana explicou, suas mãos trêmulas, que são atretações com a tensão da revelação. Mariana sentiu seu mundo se revirar. Mas o que isso tem a ver comigo agora? Mariana questionou, com a voz embargada. As emoções vinham à tona. Havia tanto por descobrir, mas ao mesmo tempo, Mariana temia as consequências de abrir essa caixa de Pandora. Porque a verdade não é apenas sobre o passado, é sobre como você pode mudar o futuro, não apenas para você, mas para Sofia também. Existem coisas que, se exploradas, podem curar velhas feridas, Mariana. Ana a olhou com um brilho intenso nos olhos. Era como se ela estivesse oferecendo uma chave para um novo começo. Clara, que até ali tinha permanecido em silêncio, decidiu intervir. Mariana, talvez este seja o momento que você estava esperando, a oportunidade de entender não só a sua mãe, mas a você mesma e a sua relação com a Sofia. Mariana respirou fundo. A intensidade do momento parecia consumir tudo ao redor. Cada batida do seu coração ressoava com a ideia de que, enquanto pessoas podem esconder suas verdades, a vida geralmente dá um jeito de trazê-las à tona. Por favor, me diga tudo. Mariana finalmente se permitiu perguntar. O impulso de querer saber a verdade, qualquer que fosse, superou seu medo. Ana respirou fundo, quase como se estivesse se preparando para mergulhar em um abismo profundo. Ela deu um passo à frente e começou a contar uma história que mudaria a trajetória de Mariana para sempre. O peso dos segredos e o entendimento sobre sua mãe estavam prestes a se revelar de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Enquanto Ana falava, Mariana sentiu que estava em um limiar, à beira de um profundo mergulho emocional. A verdade estava ali, pulsante, pronta para ser descoberta. O que mais ela poderia aprender? E, principalmente, quão longe essa revelação poderia levar sua relação com Sofia? Mas a história ainda não havia terminado. Um novo mistério começava a se desdobrar. Se o passado tinha tanto poder, o que o futuro guardava? Mariana estava prestes a mergulhar em um mar de revelações que mudaria sua vida para sempre. Com o coração acelerado, ela observou Ana se preparar para contar a história que poderia desvendar os segredos que por tanto tempo ficaram escondidos.
A sua mãe tentou preservar você de um mundo que a feriu profundamente. Começou Ana, a voz firme, mas suave. Ela sempre foi uma lutadora. A verdade é que o seu avô estava envolvido em negócios obscuros. Sua mãe teve que tomar decisões radicais para se proteger e proteger você. Ela sabia que, uma vez exposta a essas verdades, sua vida seria diferente. E por isso, decidiu cortar laços com esse passado. Mariana ouviu atentamente, tentando processar cada palavra. Cada traição que sua mãe poderia ter enfrentado a deixou atordoada. E se essa decisão tivesse moldado a vida que ela e Sofia levavam, a ideia a assombrava. Mas por que você está me contando isso agora? O que eu posso fazer com essas informações? Questionou, sua voz quase um sussurro. Porque você tem uma escolha agora, Ana respondeu, trazendo uma esperança inesperada, igual a sua mãe um dia teve. Você pode decidir se deseja carregar esse fardo ou se quer transformá-lo em liberdade. A verdade é um peso, mas também pode ser um caminho de cura. Aquelas palavras ressoaram profundamente em Mariana. O conceito de liberdade acendeu uma chama de determinação dentro dela. Ela olhou para Clara e viu a coragem em seus olhos, como se ambas soubessem que estavam juntas nessa jornada. Era hora de enfrentar o passado, não só por si, mas também por Sofia. Eu preciso contar a Sofia. Não posso deixar ela viver na sombra desse segredo, Mari afirmou firme. A decisão saiu de sua boca como um sopro de alívio. Clara sorriu, apoiando-a em cada escolha que ela fizesse. Ana sorriu com orgulho. Essa é a luz que sua mãe sempre quis que você encontrasse. A honestidade traz conexões, e essas conexões são as que fortalecem os laços, mesmo em meio a dores. Com o coração pesado, mas determinado, Mariana agradeceu a Ana. Ela sabia que estava prestes a enfrentar um dos desafios mais difíceis de sua vida: abrir seu coração para Sofia e enfrentar a possibilidade da rejeição, do medo e até do amor que poderia florescer a partir daquela verdade. Após se despedirem, Mariana voltou para casa com pensamentos turbulentos e a certeza de que não havia como voltar atrás. Ao abrir a porta, o cheiro do jantar caseiro encheu o ar e a visão de Sofia, alegre e tranquila, fez seu coração palpitar. "Mãe, você está atrasada. O que demorou tanto?" A menina a saudou com um sorriso aberto, sem saber que no horizonte delas havia uma conversa essencial pela frente. "Oi, meu amor. Eu tenho algo muito importante para te contar." Mariana começou, as palavras lutando para sair. Ela se sentou ao lado de Sofia e segurou a mão dela, sentindo a pequena rugosidade da pele infantil, seu abrigo seguro. A vida que construíram juntas, os sorrisos, as lutas, tudo as conectava de um jeito que Mariana queria preservar. "Mãe, você está estranha. O que aconteceu?" Sofia perguntou, a preocupação refletida em seus olhos. Era ali que Mariana encontrou a força que precisava. Os segredos poderiam ser pesados, mas o amor era a luz que iluminava seu caminho. "Eu descobri coisas sobre a nossa família, sobre minha infância e sobre sua avó", falou Mariana, a voz firme, mas o coração acelerado. A cada palavra que saía, sentia que uma barreira se quebrava. Havia muitos segredos que me afastaram da verdade, coisas que... "Eu quero que você saiba, não importa quão difícil possa ser." Sofia a olhou com a atenção que apenas uma criança é capaz de ter, seus olhos cheios de compreensão e inocência. "Eu só quero que a gente fique junta, mãe. O que pode ser tão ruim assim?" Mariana respirou fundo. "Às vezes, para ficarmos juntas, precisamos encarar o que está escondido, e isso pode ser doloroso, mas também pode nos unir." Com cada palavra, as camadas de insegurança e medo foram se desvanecendo. Mariana viu a expressão de dúvida se transformar em curiosidade e amor. E quando começou a compartilhar a verdade sobre seu passado, a pequena segurou a mão dela mais forte, como se já entendesse que o amor poderia enfrentar até mesmo as verdades mais pesadas. A conversa transformou-se em um diálogo profundo, repleto de perguntas e risos nervosos até lágrimas. A relação entre mãe e filha floresceu em meio a verdades dolorosas.
Mariana percebeu que, apesar das incertezas que enfrentariam, poderiam construir uma nova história juntas. Depois da conversa, Sofia se aconchegou em seus braços e, por um momento, tudo parecia certo. Mãe, eu não quero que você fique triste. Vamos superar isso juntas, certo? Ela disse. E as palavras tocaram o fundo da alma de Mariana. O calor do amor entre elas envolveu-as como um abrigo. Mariana não sabia o que o futuro reservava, mas agora caminhava de forma mais leve, sabendo que, por mais dolorosa que a verdade fosse, era livre. Enquanto isso, Ana e Clara observavam à distância, emocionadas com a força que Mariana começava a afirmar. As sementes de uma nova história haviam sido plantadas, e agora era hora de olhares esperançosos para o amanhã. Mariana sorriu ao olhar o céu, que depois da tempestade, agora se iluminava com o crepúsculo. O que aprendiam e descobriam a cada dia era que, independente do que o passado trouxesse, o amor e a honestidade sempre prevaleceriam. E se havia algo que Mariana havia aprendido ao longo de sua jornada, era que, através das sombras da vida, sempre há uma luz pronta para brilhar, levando-as mais longe do que jamais imaginaram. Se você se emocionou com essa história, não deixe de se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e de não perder os próximos episódios repletos de emoções. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos espalhar essa mensagem de amor e força.